A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Celso Medeiros, pastor da Igreja Missionária Cristo para as Nações, Ministério Viver pela Fé, da cidade de Flórida. E venho nesta tarde, mais uma vez, trazer até você a palavra de Deus, que se encontra em Efésios, capítulo de número 6, aonde a palavra de Deus nos diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, porque tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor. Aleluia. Não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que pratica, seja escravo ou seja livres. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é deles e de vocês está no céu, e Ele nos faz diferença. Ele não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muito bem. A palavra do Senhor, ela está nos falando aqui de alguns assuntos aos quais as pessoas deixaram de observar. Primeiramente, a palavra vem falando de filhos, porque filhos são responsabilidade dos pais. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos. A palavra do Senhor, ela vem dizendo: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Isto é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aqui está falando de filhos que foram ensinados conforme a vontade de Deus. Filhos que tiveram dentro do lar um caráter de mãe, um caráter de pai, tiveram amor, tiveram amparo, tiveram proteção, tiveram ajuda, aleluia. Filhos, aleluia, que tiveram dentro do seu lar, aleluia, seja na pobreza ou na riqueza, pais que lhe ensinaram o caminho. Esses filhos devem obediência aos seus pais, devem honrar os seus pais, porque isso agrada a Deus. Porque assim como um pai e uma mãe se sacrificam pelo filho, o filho da mesma maneira deve honra ao pai e à mãe.
No versículo 4, ele diz assim: pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É justamente isso. Pais que tiveram uma vida desestruturadas, quem sabe, foram filhos um dia de famílias desestruturadas, e por serem assim, criaram os filhos do jeito que achavam que deveriam criar. E com isso, muitas vezes, querem repreender os filhos, querem, aleluia, exercer autoridade sobre os filhos. E isso, irmãos, irrita os filhos. Porque o filho pode pensar: como meu pai fala para eu não beber se ele bebe? Como minha mãe fala para mim não se prostituir se ela se prostitui? Como a minha mãe me diz para não sair de casa se ela sai e não tem hora para voltar? Como que o meu pai me diz para trabalhar se ele é um vagabundo que fica em cima da cama? Como que o meu pai diz que eu tenho que respeitar ele se ele me humilha no meio das pessoas? Aleluia, isso irrita os filhos. Mas a palavra do Senhor vem dizendo: antes, criem os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, usa o teu exemplo de vida para mostrar para o teu filho que você errou, que você falhou, que você caiu, que você foi ferido, que você, aleluia, não teve uma vida correta, mas que você não quer que ele caia no mesmo erro, que você não deseja que ele sofra o que você sofreu, que ele passe pelas portas que você passou. Mas faça isso, meu irmão, no Senhor, com instrução e conselho do Senhor, para que eles te ouçam e você ganhe teus filhos. Jesus continua dizendo na palavra através do apóstolo Paulo. Quando a palavra aqui diz escravos, quer dizer servos, quer dizer trabalhadores, quer dizer empregados. Obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Isso é uma lei, meu irmão. Muitas vezes nós não somos bem-sucedidos na vida porque pedimos um emprego para alguém e quando alguém nos dá esse emprego nós ficamos contentes, prometemos tudo e tudo. Só que quando estamos ali trabalhando, começamos a desonrar o nosso patrão, começamos a desonrar os nossos superiores, como gente do mundo, como gente que não conhece a palavra de Deus, como gente, aleluia, que não sabe da verdade. Toda autoridade é instituída por Deus. Se o teu patrão é teu patrão porque Deus quis assim. Se esse teu chefe chato é o teu chefe, aleluia, é porque Deus quis assim. E você deve respeito e deve honrá-los, porque Jesus nos deu esse exemplo. Sendo ele Deus como era, lavou os pés dos seus discípulos, dizendo para eles: vocês entendem o que estou fazendo? Sendo eu mestre, sendo eu rei, sendo eu Deus, eu lavo vossos pés para dizer para vocês que eu não sou maior do que vocês. Isso se chama, irmãos, honrar. Isso se chama render honras a quem merece. Obedeçam, não apenas para agradar o homem, mas como escravos, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam a seus senhores, aleluia, de boa vontade, como ao Senhor, não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que pratica, seja servo ou seja livre.
Vocês, patrões, você servo de Deus, você serva de Deus, que é empresário, empresária. Você que Deus te deu condição de ter funcionários. Você que tem a sua doméstica. Você que contratou aí o seu pedreiro. Você, aleluia, que tem a sua empresa, quem sabe, começando, o seu salão de beleza, sua farmácia, sua loja. Deus te deu condição, aleluia, de ser superior a alguém. Você que é vereador, você que é prefeito, você que tem uma autoridade, você que está à frente de algum cargo e você é crente, você é conhecedor da palavra de Deus. Meu irmão, não seja crente só dentro da igreja. Mostre que você verdadeiramente é um servo de Deus. Vocês patrões, vocês senhores, tratam os seus servos da mesma forma, ou seja, trata o seu servo honrando ele. Não olhe para ele de cima para baixo como se ele não fosse nada. Não olhe para ele desmerecendo só porque ele está te servindo, meu irmão. Porque Jesus diz que aquele que quer ser servido, servirá. Aquele que quer ser grande será pequeno. Trate os seus funcionários como se trata um irmão. Trata eles como Cristo tratou os seus discípulos. Como Cristo nos trata, sendo Ele Deus, nos trata com amor. Trate os seus servos da mesma forma. Não os ameace, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, ou seja, o seu Deus é o Deus dele, o seu Senhor é o Senhor dele, o mesmo Deus que te colocou, aleluia, como patrão, colocou ele como teu funcionário. Então honre, ajude ele, faça por ele o que você puder fazer, a tua empresa vai prosperar, o teu trabalho vai ser estabelecido. Louvado seja Deus. Porque Deus, que é Deus, não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder.